Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para fazer a correção do nosso exercício da aula anterior e também para passar o novo exercício da nossa aula de hoje. Como é de costume, nós vamos fazer o comentário das questões que eu havia passado e também explicar a vocês algumas coisas que são importantes para que vocês aprendam a resolver essas questões, principalmente de interpretação textual. Então, na aula passada, nós falamos um pouco sobre identificar o tema de um texto. Falamos também da diferença entre o título e o tema. E em alguns momentos eu disse a vocês que o título pode trazer o tema, mas não vai ser uma regra. Acontecerá algumas vezes em que o título não trará o tema desse texto. E o mais importante destacar sobre o tema é que nós tínhamos falado na aula passada que o tema normalmente traz o ponto de vista do autor e esse ponto de vista é defendido através dos argumentos que ele coloca nesse texto. E na prova ou no exercício que vocês fizeram, exercício que vocês fizeram, eu tinha passado dois textos que vão aparecer aí na tela para vocês que falavam sobre as redes sociais. O primeiro deles era esse aí, ó. Dizem que as redes sociais afastam as pessoas e o homem diz do outro lado, eu não acho. E o garçom, que está ali do lado da mesa, está com o celular colocando um dedinho curtindo. Então, vocês podem ver aí que essas pessoas não estão falando, eles estão digitando nas redes sociais e todos que estão muito próximos, eles estão, assim, comentando e curtindo a postagem do outro no Facebook, no Insta, enfim, em alguma rede social. Provavelmente o Facebook, já que aquele dedinho que aparece lá, ele é do Facebook. Então você pode ver aí que essa charge traz uma crítica sobre o afastamento que a rede social provoca nas pessoas, ou faz com que as pessoas se afastem, e a ironia presente no texto. O que é mais importante destacar para vocês é justamente isso. Normalmente, os textos, eles trazem as informações o que eu chamo de explícitas. Nem sempre isso vai acontecer, certo? Nesse caso, a informação principal desse texto, ela está implícita. Por que implícita, PJ? Porque ele está fazendo uma crítica ao uso das redes sociais e ao distanciamento que essas redes sociais provocam para as pessoas, mas ele não está dizendo isso na prática. Inclusive, os textos que aparecem aí, eles dizem justamente o contrário. Dizem que as redes sociais não afastam, mas aí pelo contexto, pela abordagem geral, como eu digo para vocês, é importante a gente analisar um texto de modo completo, dá para a gente entender que as pessoas estão muito próximas e mesmo assim estão afastadas, e tudo isso é por conta das redes sociais. E aí a gente pode entender que o tema desse texto são as redes sociais e o distanciamento que ela provoca nas pessoas. Vejam que esse tema tem a ver com esse assunto. Então o tema e o assunto, eles estão bem relacionados. Então a gente vai passar para o texto, que era acerca das questões aí, que fala as redes sociais nos afastam uns dos outros e nos tornam mais solitários. Então você pode ver que esse texto 2 e essa charge 1, eles têm assuntos comuns. Então é importante que quando vocês leiam um texto, a gente leve em consideração a questão da intertextualidade. Alguns textos conversam entre si. Ou seja, quando eu falo em conversar entre si, eu estou falando em ter pontos comuns ou não. E esses dois textos, esse texto de linguagem mista, que é a charge, e esse texto, o texto 2, as redes sociais nos afastam uns dos outros, eles tratam do mesmo tema, portanto, do mesmo assunto, que é o afastamento, o distanciamento provocado pelas redes sociais. Então vejam, esses dois textos têm pontos em comum, ok? E aí é importante que a gente identifique isso com relação a essas comparações. Um texto, ele normalmente traz pontos que o ligam a outro texto ou pontos que o fazem discordar de outro texto. E quando você lê, é importante que você identifique isso. Para isso, a gente passou aqui algumas questões, eu vou colocar aí para vocês na tela. A questão número 1, que fazia a seguinte pergunta. Ao analisarmos os dois textos, é possível afirmar que ambos tratam, e aí eu gostaria que vocês tivessem respondido a questão C, que era justamente o tema que é comum aos dois textos, certo? O distanciamento entre as pessoas no mundo real, causado pelas redes sociais, e muita gente acertou nos formulários aqui, então eu fiquei feliz. Isso quer dizer que quando a gente lê um texto, ou no caso, compara dois textos, a gente tem que pegar as informações principais desse texto, as informações que são comuns, e, ou mais importante também, pegar as coisas que são diferentes. Então, quando eu faço essa comparação, meu entendimento é maior. Então, eu esperava que vocês tivessem marcado a letra
C, no caso do formulário lá, que é embaraço, às vezes é A, às vezes é D, depende da pessoa que está respondendo. Faço embaraçado para ficar mais fácil para vocês, para que vocês não possam assim pescar, né? Não estou dizendo que ninguém faça, porque vocês são pessoas honestas e todo mundo sabe que quem pesca vai levar chifre no futuro, então isso não é bom, certo? Então, passando aqui para a nossa próxima questão, que era a questão 2 do formulário, ele trazia duas opiniões diferentes acerca de um filme. O filme que vocês puderam ver aí, a avaliação de um filme em que uma pessoa era completamente contra, outra pessoa era completamente a favor. E aí você pode ver o argumento que uma coloca e a outra coloca. E ele queria que você fizesse justamente a comparação e pegasse a coisa que é comum. O que diz a questão 2? Esses argumentos aí eu não vou ler as duas avaliações, porque vocês já leram, então a gente vai colocar na tela somente a questão. Questão 2, que fala ou pergunta o seguinte: os dois textos acima são críticas de pessoas que assistiram ao filme americano intitulado Nós. Comparando os dois textos, é possível afirmar que os dois espectadores... Vamos lá. Questão A. Afirmaram que gostaram bastante do filme, que foi bem produzido? Não. Eles têm opiniões contrárias. Certo? B. Compreenderam que é uma crítica à sociedade americana no filme? Será que é isso? É exatamente essa a resposta. Então, a maioria que acertou, marcou, ou quem marcou essa, acertou. Por quê, povo? Porque mesmo que um esteja criticando, dizendo que o filme é ruim, no começo ele diz: eu sei que é uma crítica importante à sociedade americana. Certo? E no outro, do texto, na segunda ou terceira frase, ele diz: o filme é uma baita crítica à sociedade americana. Então, esses dois pontos são comuns aos dois textos. Quero dizer que essa é a coisa comum. Então, para vocês entenderem legal, quando eu tenho pessoas que têm opinião diferente, em algum ponto elas podem concordar. Então, é por isso que é importante essa leitura atenta desse texto. Então, a opção correta da questão 2 era a B. Compreenderam que há uma crítica à sociedade americana, e muita gente também acertou. Com relação a esse texto 1, que fala sobre lavar as mãos, afasta o coronavírus, e depois desse texto 2 que tinha um manual para lavar as mãos, eu tinha justamente a mesma questão. Ele queria saber qual era o ponto comum, ou qual era o assunto desses dois textos. E a resposta, o mais importante de tudo, era que a opção A dizia a importância do uso do álcool em gel. Ele fala do uso do álcool em gel, mas isso não é o assunto do texto. B, a maneira correta de se lavar as mãos, e é justamente sobre isso que o texto fala. Tanto o texto 2, que é um panfleto, né? Ele traz uma linguagem mista, assim, algumas figuras e imagem. Ele ensina como lavar as mãos. E o texto 1, ele faz uma argumentação muito boa acerca da importância de lavar as mãos como prevenção ao coronavírus. Então, os dois textos têm esse ponto comum. Então, a opção correta era justamente essa. O item B da terceira questão. Então, para o nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre as partes principais e secundárias de um texto, que é justamente aquilo que vai motivar o nosso exercício. E aí eu quero dizer a vocês que na aula passada eu tinha falado sobre o tema, aquele assunto principal que o texto trata. Agora nós vamos falar sobre o assunto principal de determinado texto. E o que seria esse assunto principal? Posso dizer a vocês que o assunto principal de um texto é justamente aquilo que faz o texto ser escrito. Como assim, PJ? Quando eu escrevo um texto, eu começo a escrever esse texto motivado por alguma razão. Por exemplo, eu vou criticar as redes sociais. Então, esse foi o ponto inicial que me fez escrever. Então, esse é o meu assunto principal. E aí, depois, eu tenho os assuntos secundários, as informações secundárias. E essas informações secundárias servem para quê? Bom, posso dizer para vocês que a informação principal é o que motiva o escritor, o autor, a fazer o texto. E as informações secundárias são os pontos que ele faz a argumentação. Então, essas informações são importantes para provar a informação principal, ou seja, o meu assunto principal. Mas elas servem somente para isso. Elas não foram a razão do texto ser escrito. Então, anotem aí no caderno de vocês, informação principal, a razão pela qual o texto foi escrito. Certo? Então, assim a gente faz essa identificação. Vou colocar aqui na tela para vocês, os textos estão falando sobre as redes sociais, certo? E aí nós temos esse título desse texto que diz: redes sociais, pesquisas apontam que o uso em excesso pode causar vício e depressão. Vejam
o assunto desse texto? No título ele já traz o tema, ele vai falar sobre as redes sociais, e no título ele fala sobre aquilo que ele vai dizer. Então, o que motivou ele a escrever o texto foi o uso excessivo das redes sociais associado a vício e depressão. Espero que ninguém esteja viciado aí, viu? Principalmente em TikTok, nessa quarentena. E nesse texto, a gente vai para a questão que eu quero que vocês vejam, a questão 1, após a leitura do texto. Ela pergunta, o trecho que contém a informação principal desse texto é: vejam, o mais importante da gente analisar, que isso vai ser corrigido na próxima aula, é: eu preciso ler o texto, identificar qual razão levou o autor a escrever aquele texto, e depois eu preciso fazer com que essa informação principal seja identificada na opção correta. Por quê, PJ? Porque todas essas opções aí, elas estão presentes no texto. Isso quer dizer que nenhuma está errada. Ele está querendo saber a mais completa. E aí está a dificuldade de tudo. Então é preciso que você não só leia o texto, mas que faça uma argumentação, na verdade, que faça uma reflexão, e aí a partir daí você vai fazer com que a informação principal do texto seja extraída. Então, como eu faço isso? Uma dica importante é você perguntar por que esse texto foi escrito. Certo? Então, quando você pergunta por que esse texto foi escrito, você normalmente acha o assunto principal desse texto. Ok? Então, vamos agora ao nosso formulário. Vocês vão responder essas questões. Quando eu estou falando, dando essa aula, e eu vou colocando informações, é importante que vocês façam anotações dessas informações. Tá certo? E podem mandar para mim essas anotações que vocês fizeram, que eu acho bem interessante quando vocês fazem esse feedback, quando vocês me dão esse retorno. Ademais, um forte abraço para vocês e bom exercício. Eu espero que todo mundo acerte tudo, tá? Cheiro e até a nossa próxima aula.